Olá, muito bom dia, graça e paz. Estamos iniciando mais uma devocional Vivendo Processos. Hoje é dia 14 de janeiro e eu quero dar as boas-vindas para você que está conosco aqui pelo Instagram, você que está conosco aqui também pelo YouTube. Muito bem-vindo, bom dia, Juan. É muito bom estar com você aqui nessa manhã, iniciando o nosso dia na presença do Senhor, debaixo da graça dele. E agora são 7 horas e 52 minutos. Nossa live, para quem não sabe, aqui esse mês de janeiro tem a temática do propósito, para iniciarmos o ano de 2026 debaixo do propósito. Bom dia, meu querido. E nós começamos sempre após o horário das 7h30. Não tem um horário fixo, mas é sempre antes das 8. Às vezes começa 7h15, 7h30, 7h40, né? Não tem um horário fixo nesse sentido, mas é sempre antes das 8, tá? Então, compartilha aqui pelo Instagram, pelo YouTube, essa live aqui com o máximo de pessoas que você puder. Se a palavra de hoje fizer sentido para você, for bênção para você, trazer luz e direção para você. Bom dia, Flávia, seja bem-vinda, minha querida. Então, nós vamos falar hoje, quando Deus parece calado, Ele ainda está trabalhando. Quando Deus parece calado, Ele ainda está trabalhando. E o texto bíblico base hoje que nós estaremos trabalhando é Salmo 13, verso 1. Bom dia, Fernanda. Salmo 13, verso 1. Esse é o texto base. E o tema é: quando Deus parece estar calado, Ele ainda está trabalhando, tá? O Salmo vai dizer assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 13, verso 1. O salmista então está fazendo algumas perguntas aqui no Salmo. Até quando Deus se esquecerá dele? Será que para sempre? Né? Até quando Deus esconderá dele o rosto, né? Não se revelará, não se manifestará, não aparecerá, não realizará algo que ele precisa, né? A frase do dia hoje para nós é: o silêncio de Deus não é ausência, o silêncio de Deus é método. O silêncio de Deus não é ausência, o silêncio de Deus é um método, ou seja, é uma forma com a qual Deus escolheu para trabalhar conosco. É certo que Hebreus capítulo 1, os versos 1 e 2, se eu não me engano, diz que Deus antigamente ele falava pelos profetas, né, pelos pais, aos filhos, e agora ele fala pelo seu próprio Filho Jesus Cristo. Ou seja, Deus sempre falou, mas muitas vezes nós não percebemos Deus falando, e muitas vezes achamos que Ele está em silêncio. E há momentos mesmo que parece que para nós que o céu está silencioso, que a gente não ouve nada, a gente não consegue escutar nada, né? E aí o nosso coração ele fica angustiado, ele fica cheio de perguntas. Nosso coração fica desesperado: onde está Deus? Por que Deus não fala comigo? Por que Deus não me responde? Né? Então talvez o nosso maior desafio, o desafio da fé, não seja crer quando parece que Deus está calado, mas permanecer firme com Ele quando o céu e Ele parece estar calado. Ou seja, permanecer firme quando a gente não consegue perceber que Deus está falando, permanecer firme quando a gente não consegue perceber que Deus está nos direcionando, permanecer firme quando Deus parece que não fala nada. É óbvio que existem inúmeras formas de Deus falar, né? Deus fala pela Bíblia, Deus fala por canções, Deus fala por devocionais como essa, por pregações, Deus fala na igreja por revelações ou até por uma oração. Deus fala em todo o tempo, mas é certo também que nós nem sempre conseguimos ouvir. É certo que estamos igual ao salmista: Senhor, por que você está se escondendo de mim? Por que você não me responde? E quantas vezes a gente não fica assim, não é verdade?
Então, o nosso maior desafio da fé não é crer quando a gente ouve Deus falando apenas, mas é crer também quando a gente não consegue ouvi-lo, permanecer crendo quando a gente não consegue perceber o que Ele está falando conosco. Então, o silêncio de Deus não é uma ausência, Deus não está ausente, né? Como o salmista falou assim, por que você se escondeu? Deus não se esconde, Deus não está ausente, Deus não está ausente, ele está imperceptível, mas Ele não está ausente, né? Então, o silêncio de Deus é um método, muitas vezes, que Deus trabalha para fortalecer a nossa fé. O silêncio de Deus não é ausência. Ele está imperceptível, mas não está ausente, né? Deus muitas vezes ele não responde porque está revelando algo a nós, né? Ele não explica algo porque muitas vezes ele está construindo algo em nós. Você já parou para perceber que às vezes nesse silêncio Deus pode estar construindo algo dentro de você, aumentando a sua fé, a sua confiança, a sua certeza, né? O próprio Jó disse isso, né? Antes eu te conhecia, Deus, só de eu te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então você entender a presença de Deus, a face de Deus, compreender e sentir essa manifestação da presença dele, é um processo que às vezes envolve silêncio, tempo de confiança, tempo de crescimento, tempo de amadurecimento, como nós falamos nas lives anteriores. Inclusive, eu quero reforçar para você aqui, nós tivemos uma live bônus sobre o Janeiro Branco, ficou salva aí, quero dizer para você assistir essa live. Falamos sobre o processo da renovação da mente, uma live muito boa. Compartilhe com alguém que precisa de cuidar da sua mente e da sua saúde emocional. Vamos lá, então voltando aqui, quando Deus parece não estar agindo, Ele está ajustando o invisível para que o visível aconteça no tempo certo. José, por exemplo, na Bíblia, né, ele ficou anos sem ouvir Deus. Deus falava com ele por sonhos, né? A história de José na Bíblia, lá em Gênesis. Deus falava com José por sonhos, depois ele foi jogado num buraco, e a Bíblia diz ali que ele não teve mais sonhos. O sonho era uma forma de Deus falar com José, mas no buraco ele encontrou silêncio. Depois ele foi vendido como escravo no Egito. Lá ele encontrou silêncio, na escravidão no Egito ele encontrou silêncio, ele não sonhou mais. A Bíblia não diz que ele sonhou mais, Deus não falou mais com ele por sonhos. Depois ele foi jogado na prisão, né? E lá ele também, a Bíblia não diz que ele sonhou. A Bíblia diz que Deus não falou com ele em sonhos. Também passou silêncio, né? Então, José ficou anos sem ouvir Deus, mas foi nesse silêncio, sem ter sonhos, que ele aprendeu a interpretar os sonhos dos outros. Olha que interessante isso. Deus não falava mais com ele, que era a linguagem de Deus falar com ele, era sonhos. Mas Deus parou de falar com ele em sonhos, mas ele passou então a interpretar os sonhos de outras pessoas. E foi assim que Deus começou a falar com ele também e ajudar a outras pessoas, né? Então, Davi também passou por desertos antes de ver o trono de Israel, né? Ficou preso em cavernas e ali Deus não falou com ele. Mas teve pessoas que Deus levantou para estar com ele, e foi a linguagem com a qual Deus falou com ele, né? Jesus mesmo também ficou oculto por 30 anos, ele ficou em mistério 30 anos antes de manifestar-se ao mundo como o Messias, como o Salvador, como aquele que Deus havia de enviar. Antes de manifestar a sua glória, durante 3 anos de ministério, ele ficou 30 anos em oculto, né? Então o silêncio de Deus nunca é vazio, mas é o som de algo que Ele está gerando, de algo que Ele está gestando. Uma gravidez, ela é silenciosa e começa imperceptível, mas a criança vai crescendo, vai se alimentando, vai se desenvolvendo,
E a gravidez começa a ficar visível, perceptível, mas no início, nos primeiros meses, nem parece que a moça está grávida, porque está sendo gerado no silêncio ali o feto, né? Então, esse silêncio que Deus parece estar, ele é o intervalo entre a promessa e o cumprimento. O tempo em que Ele está nos ensinando a confiar sem garantias. Na gravidez mesmo, muitas pessoas que estão grávidas, hoje até mais do que nunca, bom dia Kelly, hoje até mais do que nunca, na gravidez, as pessoas têm perdido as crianças nos primeiros meses. Então as pessoas falam, né, não falar nada pra ninguém até dar o terceiro mês, para saber se não vai perder o bebê. Muitas pessoas têm perdido recentemente as crianças no primeiro mês, no segundo mês de gravidez, né? As gravidezes, a gravidez de hoje em dia, muitas pessoas têm passado por isso, né? Mas tem pessoas que não, mas algumas pessoas passam por isso. E a gravidez, no começo, ela não tem a garantia de que vai dar certo ou não. A mulher grávida não tem essa garantia, né, de que vai dar certo ou não. Ela está alegre porque está grávida e precisa cuidar daquele feto ali, cuidar da sua saúde, para que aquele feto também cresça com saúde, né? E aí existe o padrão médico de tomar ferro e tantas outras coisas, para que aquele feto ali possa ser gerado, né, com saúde, e a gravidez, como diz os antigos, possa vingar, possa dar certo, né? Mas não tem garantia. Então muitas vezes o silêncio de Deus é como essa gestação silenciosa. Até que algo se torne visível nas nossas vidas, Deus está gerando, Deus está fazendo. E para nós, visivelmente não tem garantias, parece que Deus está em silêncio, parece que não tem nada acontecendo, né? Não é nos primeiros meses que a grávida sente o bebê se mexer, né? Não é, é só quando está visível, grande, ele se mexe, está vivo. Mas ali, quando a gente vai numa ultrassom, por exemplo, os primeiros meses vê um coração batendo, um coração vivo ali dentro. Então, quando o céu parece quieto, é porque a palavra já foi liberada. E agora essa palavra precisa crescer e amadurecer dentro de nós. Dentro de nós. Bom dia, Guilherme, seja bem-vindo, meu querido. Muito bom dia. Então, o que a gente pode aplicar no dia de hoje dentro desse tema, né? Quando Deus parece estar calado, Ele ainda está trabalhando. O que eu posso aplicar para a minha vida pessoal e você pode aplicar para a sua vida pessoal hoje? Eu diria que o que a gente deve aplicar é que Deus não deixou de trabalhar só porque você deixou de ouvir. Entenda isso. Deus não deixou de fazer, Deus não deixou de realizar, Deus não deixou de concretizar porque você deixou de ouvir. Então, no silêncio, Deus está ensinando a mim e a você a depender, mais da presença dEle, ainda que pareça imperceptível, do que das respostas. E as respostas de Deus nem sempre vão vir do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina, mas sempre vão vir do jeito que a gente precisa. Então, você que tem seu devocional aí, escreva o que você aprendeu hoje com esse devocional. E nós vamos orar, né? Eu quero orar com você, convidar você a orar, repetir essa oração comigo. Nós vamos fazer aqui a oração que o devocional nos sugere. E depois eu quero orar pela sua vida também. Tá bom? Vamos lá? Senhor, ajuda-me a confiar mesmo quando a gente não ouve a sua voz. Que o seu silêncio seja para mim uma escola de fé e não um motivo de duvidar do teu agir. Ensina-me a esperar com o coração em paz
certo de que o Senhor está agindo enquanto eu descanso e confio. Pai, eu quero orar agora, Senhor, por esse irmão, por essa irmã, esse seu filho, essa sua filha, que muitas vezes tem dúvida de que o Senhor está perto, de que o Senhor está agindo, que muitas vezes acha que o Senhor se distanciou, que o Senhor abandonou, que o Senhor não se importa mais. Muitas vezes até se revolta porque não vê o Senhor agir e não consegue te ouvir, Pai. Eu quero orar, ó Deus, para que o Senhor aumente a fé e que esse silêncio de fato aumente a fé, aumente a confiança e a esperança de que o Senhor não o abandonou, não nos deixou. Pelo contrário, o Senhor está agindo de forma invisível, imperceptível, mas o Senhor está gestando esse sonho, esse projeto, essa expectativa. O Senhor está gerando, ó Deus, ó Pai, a sua vontade, o seu querer e a sua resposta que é boa, perfeita e agradável para a vida dele e para a vida dela, Senhor. O Senhor é um Deus que não nos deixa, não nos abandona. Pelo contrário, o Senhor é aquele que provê o livramento, o escape, na hora certa, no tempo certo, e realiza em nós o teu querer, na hora exata. Por isso, Deus, que nós não venhamos perder o propósito da tua presença, que é mais importante do que os presentes que o Senhor pode dar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe sua vida. Não esqueça de compartilhar essa palavra com alguém que precisa, com alguém que não tem condição aí de comprar o devocional, com alguém aí que você acha que precisa receber essa oração, tá bom? Não esqueça de compartilhar. Todo esse mês de janeiro nós estaremos juntos aqui, tanto pelo Instagram como pelo YouTube. Você que está aqui no Instagram e não me segue no YouTube, por favor, se inscreva no nosso canal. Lá também tem pregações, mensagens, vídeos curtos. E você que está aqui no YouTube, por favor, siga-nos também no Instagram, se você já não faz isso. Não esqueça aí de dar o joinha para que o YouTube espalhe esse vídeo, essa mensagem, essa oração para quem precisa e para quem a gente não conhece. Um grande abraço, Deus abençoe, um bom dia, uma boa quarta-feira. Deus abençoe.